Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Lucas Muniz aqui para mais um vídeo do nosso canal. Como que vocês estão? Como que vocês estão achando dos vídeos? Gente, já temos uma quantidade significativa de vídeos em nosso canal. Então não deixe de conferir, não deixe de anotar, não deixe de pegar o seu papel, caneta, caderno e fazer suas anotações e meditar em tudo aquilo que a gente já tem trago aqui. Então, sem mais delongas, deixe o seu like, se inscreva no canal, curta, compartilhe para o seu próximo e ative o sininho da notificação para que você não perca nada que estamos trazendo aqui para vocês. Tem curiosidade, tem coisas sobre as escrituras, tem muita coisa no canal já, gente, tá bom? Então vamos lá, gente. Quero falar hoje sobre algo muito importante mesmo para a fé, tanto fé católica como cristã, judaica, uma quantidade aí de muitas coisas, que é sobre a Páscoa. Quero falar hoje sobre a Páscoa, então nada melhor do que falar sobre essa festa, este feriado, que tem algo muito mais, um significado muito maior do que um simples feriado, né? Para que a gente possa compreender melhor a Páscoa, entender melhor o grande significado da Páscoa, a gente precisa voltar à sua origem, tá? A gente precisa voltar à sua origem, ao início de tudo, na antiga terra do Egito, né? A gente tem que ir lá contar um pouco de história, porque a Páscoa ela é tão importante. Então a gente vai usar as escrituras, é claro, em Êxodo capítulo 12, versículo 1. Êxodo capítulo 12, versículo 1 diz assim: o Senhor disse a Moisés, a Arão, no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia do mês todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família e um para cada casa. Aí você vai, versículo 5 diz: o animal escolhido será macho de um ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Ou seja, a gente leu aí versículo 1, 2 e 3 e pulamos para o versículo 5. Meus amigos, por que isso é importante? Aqui nós vemos a instituição da festa da Páscoa, Deus entregando a Moisés e Arão as normas de como seria feito esta celebração. Eles teriam que escolher um cabrito, teriam que escolher um cordeiro sem defeito, de um ano, tudo, para que eles pudessem celebrar esta festa. Também tem aí os pães asmos, né? Que são pães sem fermentos. E o cordeiro, gente, ele tem um grande significado. Há um grande significado dentro do cordeiro, que é do cordeiro pascal, que é a própria simbologia, tá bom? Que é a própria simbologia da pessoa de Jesus e a própria simbologia da libertação do povo de Israel, da libertação da opressão que o povo de Israel eles sofriam. O povo de Israel estava sendo oprimido pelo rei, pelo faraó, pelo pessoal do Egito, né? Eles tinham, muito antes, eles já tinham descido para Egito, cresceram no Egito. Houve-se um outro rei que não conhecia José, tá? Creio que você sabe da história, isso está tudo em Gênesis, quando José governa o Egito por uma grande quantidade de tempo. E quando José e todos os outros faleceram, o povo cresceu numerosamente e surgiu um outro rei, um outro faraó que não conhecia José, que não conhecia a história e tudo mais. E aí eles começaram a escravizar o povo hebreu, pessoal que estava no Egito, até Deus vir com intervenção. E aqui essas intervenções já estavam acontecendo. Detalhe que essa intervenção era por causa de um todo, ou seja, qual era o todo? Era o próprio povo de hebreu, o próprio povo de Israel. E aí essa intervenção divina, e aqui a gente chega nesse ponto
chega nesse ponto de que Deus começa a dar instruções para Moisés. Instruções, olha, peguem aqui o cordeiro e o carneiro, para que vocês celebrem a Páscoa, para que vocês possam celebrar a Páscoa, que é ali uma libertação. Eles serão libertos dessa opressão, serão libertos dessa escravidão que eles viviam. Meus amigos, tem todo um significado, toda uma conexão com a própria pessoa de Jesus. Mas vamos lá. A palavra Páscoa, veja só, a palavra Páscoa no hebraico original quer dizer peça, né? No hebraico original quer dizer peça, e essa palavra quer dizer passar por cima ou poupar. Passar por cima ou poupar. E a gente encontra essa frase, passar por cima, no versículo 13, de ainda em Êxodo 12. Veja só, o versículo 13 diz assim: o sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu ver o sangue, passarei por cima ou passarei adiante. A praga da destruição não atingirá quando eu ferir o Egito. Veja só que aqui já está a palavra Páscoa, peça, que é passar por cima, passagem, passar adiante. E ali também tem a simbologia. Deus dá uma instrução para que eles venham, passe sangue nos umbrais das portas, para que quando viesse o anjo, quando viesse ali o anjo, eles vissem aquele sangue e deixassem o povo de Israel livre. E, meus amigos, olha só isso daqui, as conexões que nós vamos encontrar tanto com o Cordeiro Pascal quanto com a própria pessoa de Jesus. Então, veja só, e por que Lucas fala isso? Primeiro, porque em João capítulo 1, versículo 29, vai dizer que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. O próprio João Batista fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, meus amigos, tanto a instituição da festa da Páscoa lá no Egito Antigo, lá quando Deus estava libertando o povo de Israel, como o próprio Jesus, já 2.500 anos depois, tem o seu paralelo. São alusões, essa conexão do verdadeiro Cordeiro Pascual. E veja só, Lucas capítulo 22 também vai falar uma coisa importantíssima para a gente, da festa da Páscoa. Lucas 22, versículo 15. Lucas 22, 15 diz: e disse-lhe: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Veja só, gente, o que Jesus ele estava comendo aqui, celebrando a festa da Páscoa também com os seus discípulos. Aqui a gente já está bem à frente. Então, ele está celebrando a festa da Páscoa também com seus discípulos, porque a festa da Páscoa ficou uma instituição perpétua. Isso ficou uma tradição, uma cultura do povo judeu de celebrar a Páscoa sempre no ano devido. Então, Jesus também fez a mesma coisa com os seus discípulos. O que ele mesmo fala, né? Ele mesmo fala, disse-lhe: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Se cumpra no reino de Deus. E aí, versículo 17 fala, nos mostra, tanto o 17 como o 19 vai nos mostrar uma coisa muito importante. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue.
derramado em favor de vocês. Veja só, meus amigos, veja só, lá no Êxodo capítulo 12, a gente vê que Deus ele dá uma instrução de que eles passassem o sangue nos umbrais da porta, para que quando o anjo passasse, eles fossem livres, fossem poupados. Jesus aqui está trazendo a alusão do cálice e do pão. O pão é o seu corpo, o cálice é o seu sangue, porque Jesus ia ser entregue no madeiro, o seu sangue ia verter no madeiro. O seu sangue ia verter no madeiro. Também para quê? Para um mesmo significado de libertação, de escravidão. Libertar o povo, e agora aqui uma outra intervenção, só que agora para um todo maior. Não apenas para os judeus, não apenas para Israel, mas para um todo maior, que é todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Todos aqueles que creem no sacrifício de Cristo. Então veja só, Jesus, ele estava ali comendo a Páscoa. Jesus, ele estava ali celebrando a Páscoa com os seus discípulos. No hebraico, a palavra Páscoa quer dizer peça. No grego, a palavra Páscoa, tá? No grego ali, não mudou muito. Ficou Pascha. Eu não vou saber pronunciar bem, tá? Pascha. E quer dizer sacrifício que liberta ou salva. Sacrifício que liberta e salva, dando quase praticamente a mesma conotação. A mesma conotação de que tanto lá no Egito como em Jesus fomos livres, libertos da natureza pecaminosa. Meus amigos, e o que eu quero trazer aqui para vocês hoje? Para que vocês reflitam no verdadeiro significado da Páscoa. Eu sei, por mais que se instaurou uma cultura de chocolate, dessas coisas, meus amigos, mas isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. O verdadeiro significado da Páscoa é a libertação da pessoa, através do sacrifício de Jesus. Pensa, passar por cima, Páscoa, libertar, sacrifício que liberta. E foi o sacrifício de Jesus. Foi o sacrifício de Jesus que nos libertou. Foi o sangue de Jesus vertendo do madeiro. Assim como o sangue estava sendo vertido lá nos umbrais das casas, e assim eles foram libertos, foram livres, o sangue de Jesus também verteu no madeiro, para nos livrar, para nos comprar como propriedade particular, para nos comprar com seu sangue, nos libertar da natureza pecaminosa, nos libertar daquilo que um dia nos escravizava. Veja só as duas alusões, as duas coisas que se conectam, para que você pense, pense sobre isso, pense no sacrifício de Jesus, pense naquilo que Deus fez por você através de Jesus. E meus amigos, em Coríntios, na verdade, o próprio Paulo vai falar que Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascal, ou que Cristo sendo o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Cristo é aquele que nos liberta. Para que você medite sobre essa verdade nesse dia, nessa festa tão importante para os judeus, para os israelitas, para a fé católica, para a fé cristã e tantas outras religiões pelo mundo. Então, que nesse dia, meus amigos, você venha pensar, meditar sobre essas verdades. Meus amigos, é isso. Não deixe de conferir, não deixe de anotar, não deixe de escrever tudo o que você quer escrever, e nos veremos na próxima.